Bom, pessoal, a gente começa a falar um pouco sobre composição química da célula. A gente pode chamar isso também de bioquímica celular, tá? A gente divide inicialmente aí os compostos em inorgânicos e orgânicos. Então, dentro de compostos inorgânicos, a gente tem água e sais, tá? Que podem ser chamados aí também de íons. Os compostos orgânicos, a gente vai ter, então, composto orgânico, carboidrato, lipídio, proteínas e ácidos nucleicos. Dependendo do material e dos autores, a gente encontra ainda aqui, em compostos orgânicos, a parte de vitaminas, tá? Dependendo do autor e do material, a gente fala sobre vitaminas quando a gente está na parte de fisiologia. Então, aí a gente explica o funcionamento dos órgãos e já comenta sobre essa parte associada a vitaminas. Mas está aqui. Então, o que a gente vai ter aqui durante um bom tempo vai ser compostos orgânicos e inorgânicos, tá? Na aula de hoje a gente começa a falar sobre os inorgânicos. É importante a gente já diferenciar o que é orgânico e o que não é. Quando a gente pergunta na aula para alguns alunos, a primeira relação que eles fazem com orgânico, eles falam que é aquilo que é natural, aquilo que tem na natureza. Ele associa, por exemplo, ao lixo orgânico, então restos de alimento e coisas desse tipo. A definição que a gente tem aqui é que orgânico, molécula orgânica ou composto orgânico, é aquela que apresenta carbono e hidrogênio em sua molécula. Então, para eu classificar como sendo um composto orgânico, eu tenho que ter o carbono ligado ao hidrogênio, tudo bem? Então tá aqui, ó, carbono e hidrogênio ligados. Se eu não tiver, aí eu vou chamar aquilo de composto inorgânico. Então tá aqui, ó, composto inorgânico não apresentam, né? Vamos colocar aqui os dois no plural, já que apresentam. Então, orgânicos, orgânicos. Não apresentam carbono ligado ao H. Tudo bem? Sabendo disso, a gente começa a falar sobre os compostos inorgânicos. Então, primeiramente, água. A gente sabe que a água ela é extremamente importante e necessária para o desenvolvimento da vida. Então, se não tiver água, não tem vida. Pelo menos a vida que a gente conhece, tem costume e tem noção científica sobre ela. A gente não teria. Tanto é que quando a gente vai procurar, por exemplo, a existência de organismos vivos fora do planeta Terra, primeiramente, antes de você começar a procurar seres vivos, você procura água. Porque se eu não encontrar água no seu estado líquido, a gente sabe que seria impossível ter o desenvolvimento de seres vivos ali. Então, a água ela é essencial, necessária, importante, senão não tem vida, tá? A água, ela representa o maior composto que a gente tem dentro das células. Normalmente, então falando das células em geral, composto mais relevante, água. Depois a gente vai encontrar proteínas, depois carboidratos normalmente, depois lipídios. É lógico que essa porcentagem ou variação, ela acaba sendo variável, né? Devido a alguns fatores. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma célula adiposa, ela vai ter muito mais lipídios do que outros compostos que a gente mencionou. Mas, de forma geral, é isso, tá? A gente destaca aqui 3 fatores que são relacionados com o volume de água dentro da célula. Então, espécie, metabolismo celular e idade celular. A espécie, dependendo da espécie, o volume de água ele vai variar de acordo com aquele indivíduo que está sendo tratado. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma célula humana, ela tem em média por volta de 70% de água. Se eu comparar com uma célula de uma água viva, ela vai apresentar de 95% a 98% de água. Então, aquilo lá é só água quase. Por isso o nome, água viva. Então, dependendo da espécie que eu estou tratando, eu posso ter um volume maior ou menor de água. Lembrando que sempre vai ser o composto mais representativo, tá? Então, dependendo da espécie, eu tenho variações ou alterações no volume hídrico. Metabolismo. A gente vai associar aqui uma das funções da água, que a gente explica posteriormente, mas é assim. Para que as reações químicas elas possam acontecer, eu preciso estar em um meio aquoso. Se não tiver água, eu não tenho reações químicas.
Então, a gente diz que a água ela cria um meio favorável à ocorrência de reações, ou permissivo, tá? Então, aqui a gente sabe que para que tenha metabolismo, para que exista reações químicas, eu preciso da água. E a relação vai ser a seguinte, então. Quanto maior for o metabolismo celular, maior vai ser o volume de água que ele apresenta. É importante a gente já destacar aqui que não vai ser assim, ó. Se eu aumento o metabolismo em uma determinada célula, aquela célula ela vai ter que guardar mais água. Não, eu estou falando de tipos celulares. Então, vamos pegar assim. Imagina uma célula óssea. A célula óssea, no seu interior, ela tem reações químicas, lógico, porque aquela célula está viva, mas o número de reações ali, ele, de certa forma, não é tão alto. Porque a célula óssea está relacionada diretamente com sustentação, com configuração de resistência estrutural. Então, é isso que a célula óssea ela vai ter como função primordial, mesmo tendo reações químicas, porque aquela célula está viva. Pensa, por exemplo, numa célula como o nosso neurônio. O nosso neurônio ele tem um monte de reações químicas acontecendo ali nele. Eu tenho o transporte de impulsos elétricos, eu tenho liberação de neurotransmissores, reabsorção, o tal da sinapse que ocorre entre as minhas. É um monte de reação química que precisa acontecer para que eu tenha um funcionamento normal do neurônio. Então, quando eu comparo uma célula óssea com uma célula nervosa, um neurônio, aqui eu tenho menos reações químicas do que aqui. A gente vai ter um volume hídrico maior nos neurônios do que dentro de uma célula óssea, tudo bem? Então, quando eu comparo tipos celulares diferentes, aquele tipo que tiver um metabolismo maior, ele vai ter um volume maior de água também, beleza? Então, espécie, metabolismo celular e idade. A idade também ela acaba sendo um fator, a idade celular, que vai interferir no meu volume de água dentro da célula. Quanto maior a idade celular, menor o volume de água dentro da célula. Quanto maior o metabolismo, maior o volume de água dentro da célula. Então, a gente diz que esse daqui é diretamente proporcional. Esse outro fator é inversamente proporcional. A gente sabe que conforme a idade celular vai aumentando, o metabolismo ele vai diminuindo, vai ficando um metabolismo mais lento. Se eu diminuo o metabolismo, a gente observa que células que apresentam uma idade celular maior, elas têm um menor volume de água, tudo bem? Então, lembrar aí desses 3 fatores, galerinha. Com isso, a gente passa para funções. As funções que a água exerce dentro de uma célula ou dentro de um organismo de forma geral. Tá aqui, primeiramente, isso daqui a gente sempre ouviu falar, uma das principais características da água é que ela atua como solvente universal. O que seria isso? Essa água ela tem a capacidade de diluir, de dissolver a maior parte das substâncias que a gente verifica dentro da célula ou do organismo. Tá? Então ela consegue com isso facilitar o transporte, por exemplo, de determinadas substâncias, ela auxilia na metabolização dessa substância, já que ela consegue diluir essa substância e assim vai. Então a água é considerada solvente universal, tem a capacidade de dissolver ou diluir uma infinidade de compostos. Próximo aí, auxilia na regulação térmica. Então a gente sabe que a água ela vai atuar na regulação corporal, da temperatura corporal, através do suor. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente perca esse calor excessivo do nosso organismo. Vamos tentar imaginar o seguinte. Pensa num dia que a gente está na piscina, aquele solzão, puta calor, e aí de repente você percebe que o tempo começa a mudar. Então começa a ficar nublado, começa a ventar muito. O que vai acontecer? Quando você sai da água, para a gente fazer uma analogia aí com o suor, aquela água que está recobrindo o seu corpo, ela estaria funcionando teoricamente como o seu suor. O que vai acontecer? Para que a gente tenha evaporação da água, a água passando do estado líquido para o estado gasoso, o que eu preciso fazer? Fornecer energia. Quando você põe, por exemplo, um bule com água para aquecer no fogão,
ela está líquida e ela começa a se apresentar como vapor conforme ela vai ganhando energia. Acontece a mesma coisa quando a gente fala do nosso suor. Então, quando a gente transpira, a gente libera a água no seu estado líquido. Para que ela possa evaporar, eu tenho que fornecer calor para ela. Esse calor é o calor excessivo do nosso organismo. Então, eu tenho o meu processo de transpiração acontecendo e a evaporação desse meu suor, levando consigo o excesso de calor que a gente tem. Tudo bem? Então, ela auxilia como se fosse no resfriamento do nosso organismo. Atua na eliminação de excretas. Então, aqui a gente tem a água auxiliando a diluição e a eliminação dessas excretas que são tóxicas. Então, no nosso caso, nos mamíferos aí, a ureia, ela é um composto parcialmente tóxico. Eu tenho a amônia, que é mais tóxica, eu tenho o ácido úrico, que é o menos tóxico, e a ureia seria o intermediário. Para que eu não tenha tanta toxicidade, essas excretas, de forma geral, elas acabam sendo diluídas em um pouco ou em muita água, justamente para diminuir essa toxicidade e ela não ser tão nociva para o organismo em si, tá? Então, auxilia na eliminação de excretas, aqui através da urina, beleza? E como último tópico, não menos importante, que a gente chegou a comentar aqui já logo no comecinho, a água ela cria um meio permissivo para a ocorrência de reações químicas. Então, se não tiver água, não tem reação química. Eu preciso ter meu substrato, por exemplo, a minha enzima, mas se eles não estiverem em um meio aquoso, eu não tenho reação química acontecendo. Então, isso daqui é importante a gente lembrar, beleza, galerinha? Quando a gente faz algum tipo de pesquisa científica, por exemplo, que usa certas proteínas, enzimas, a gente faz o pedido, né, a aquisição deles através de laboratórios especializados e eles vêm num Eppendorfzinho assim e vem escrito ali, né, o nome da sua enzima e o termo, liofilizada. O termo liofilizada significa ausência total de umidade. Então, eu não tenho ali nenhum tipo de molécula de água, porque se eu tiver em meio aquoso, aquele meu composto ele se torna ativo. Tá? Então, quando a gente faz a aquisição, por exemplo, ele vem assim, justamente para eu só ativar aquela minha enzima, proteína ou coisa assim, quando eu colocar um pouco d'água ali dentro. Tá? Então, lembrar sempre disso. A água cria um meio propício ou permissivo para a ocorrência das reações. É por isso que a gente mencionou aqui que quando eu vou buscar vida fora do planeta Terra, primeiro eu procuro água na sua forma líquida. Marte, por exemplo, que tem sido objeto de estudo aí para a gente, na busca de possíveis seres fora do nosso planeta, a gente conseguiu encontrar água já, mas no estado sólido, então gelo. Se a gente tiver água no seu estado líquido, a gente diz que aquele planeta ele seria passível do desenvolvimento de vida, tá? Então, lembrar porque isso é extremamente importante, beleza? Falando agora de sais ou íons, a gente primeiro fala que eles são necessários normalmente em pequenas quantidades e de forma quase que diária. Eu não posso consumir, por exemplo, muito ferro durante um certo período e passar um período longo sem consumir esse ferro, porque eu vou apresentar problemas fisiológicos quanto a isso, tá? Então, necessários em pequenas quantidades, normalmente de forma regular, tá? Ou diariamente, e ele é importante para a manutenção do bom funcionamento do organismo, tá? Tá aqui, homeostase seria bom funcionamento ou equilíbrio do meu organismo. A gente listou aqui os principais tipos de sais, e aí a gente vai comentando e explicando cada um deles, tudo bem? Então, começando aí pelo ferro, que a gente já citou. O ferro, ele vai ser importante, por exemplo, para o transporte de gases, mais especificamente o oxigênio e o CO2. O oxigênio, ainda mais importante, porque eu transporto boa parte de CO2 diluído no meu plasma sanguíneo.
mas o oxigênio eu preciso levar ele através da minha hemácia. Então, é assim, ó. A hemácia, ela é uma célula que é anucleada, né? Ela perde seu núcleo, e aí eu tenho a formação de uma proteína aqui dentro, que é chamada de hemoglobina. A minha hemoglobina ela é formada por 4 subunidades proteicas, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Então, essa proteína que eu tenho aqui, ela é formada por 4 pequenas proteínas. E eu tenho associando essas 4 pequenas proteínas o que a gente chama de grupo M. O M aí é HEME. Esse grupo M, ele apresenta como um dos seus constituintes o ferro. Então, vai ser ao ferro que o meu oxigênio, por exemplo, vai se ligar dentro da minha hemácia para que eu consiga transportá-lo, tudo bem? Então, é por isso que quando a gente é normalmente, né, criança, coisa assim, que a gente se machuca, a gente e acaba meio que até chupando um pouco aquele sangue para não perder, né? Algumas crianças dizem, e a gente percebe aquele gosto de ferro nítido na nossa boca, tá? Então, o ferro ele vai ser um dos constituintes da hemoglobina, que é uma proteína de transporte que fica dentro da minha hemácia. Relação transporte de gases, principalmente o oxigênio. Beleza, galerinha? Então, ferro está aqui. A gente, quando tem algum tipo de deficiência no transporte de ferro, a gente caracteriza aquilo como sendo uma anemia. Então, todo e qualquer tipo de deficiência no transporte de oxigênio, eu chamo de anemia. Uma das anemias, que é chamada de anemia ferropriva, ela pode ser devido à falta de ferro no organismo, tá? Eu tenho outras. Anemia falciforme, que é genética, e assim vai. A anemia, ou seja, a deficiência no transporte de oxigênio, ela pode ser devido à falta de ferro. E aí eu vou chamar de anemia ferropriva, beleza? Antigamente, alguns médicos, eles acabavam aconselhando as pessoas que tinham uma classe socioeconômica um pouco menor, coisa assim. Então, tinha uma alimentação menos equilibrada. Para sanar essa anemia ferropriva, ou o indivíduo processava o alimento em panelas de ferro, então, sabe aquela panela da avó, grandona, de ferro? Só de cozinhar o alimento ali, eu consigo enriquecê-lo um pouco com esses íons de ferro. Lembrando que não é o mesmo íon, tá? Mas ele já me ajuda. Então, o importante, de fato, é ter uma alimentação que tenha esses compostos sendo ingeridos. Por exemplo, no feijão e assim vai, tá? Iodo. O iodo é um outro tipo de sais, né, de íon, e ele está relacionado principalmente com a formação, a produção hormonal de uma glândula que a gente tem aqui chamada de tireoide. Então, a gente diz que o iodo, a importância dele é ser precursor de hormônios tireoidianos. A gente tem os dois principais que estão relacionados ao metabolismo celular, é o T3 e o T4, tá? Então, assim, eu preciso ter esse iodo para que eu consiga produzir esses hormônios tireoidianos de forma satisfatória. Aqui a gente teria já um problema, que é a fonte alimentar disso. Iodo é encontrado principalmente em frutos do mar. Então, camarão, lagosta, marisco, mexilhão, coisa que a gente come quase todo dia em casa, né? Claro que não. Então, o que acontecia? A gente não conseguia ter uma ingestão satisfatória dessa minha matéria-prima. A glândula tireoide, como ela não conseguia produzir uma quantidade satisfatória de T3 e T4, ela acabava inchando, tendo um aumento dessa glândula para tentar produzir mais. Só que o problema não estava na glândula em si, estava na matéria-prima, que eu não tinha. Então, ela aumentava ainda mais e assim ia. Isso gera um quadro chamado de bócio, ou bócio endêmico. O indivíduo fica com uma papada aqui devido a esse inchaço da glândula tireoide. Há décadas a gente teve o Ministério da Saúde fazendo com que os produtores de sal de cozinha adicionassem o iodo a esse composto.
Então, você pegar lá o saquinho de sal, ele vem escrito sal iodado. Por que o sal? O sal é consumido por todos os indivíduos, independente da sua classe econômica. Então, eu conseguia fazer com que todos os indivíduos tivessem a ingestão diária, ou pelo menos regular, de uma quantidade satisfatória de iodo, diminuindo assim esse tal de bócio endêmico. Tudo bem? A gente ainda tem alguns casos, mas de certa forma isso diminuiu bastante com esse enriquecimento de iodo ali no meu sal de cozinha, tá? Só comentando aqui, porque isso a gente explica um pouco melhor, ou tem mais acesso quando a gente está falando, por exemplo, de sistema endócrino, tá? Mas eu tenho algumas disfunções desses hormônios que podem gerar o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo é quando a gente tem uma menor produção de T3 e T4, e como eles estão relacionados com a regulação do metabolismo celular, o metabolismo da pessoa tende a ficar mais lento, tá? Tende a diminuir o metabolismo nesses indivíduos. Eu vou ter, normalmente, um batimento cardíaco um pouco menor, eu tenho uma pressão um pouco mais baixa, ele acaba retendo, guardando um volume maior de compostos, né? Então o indivíduo acaba engordando, tendo um sobrepeso. Quanto maior o metabolismo, mais eu gasto, menos eu armazeno. Quanto menos eu gasto, quanto menor meu metabolismo, mais eu vou armazenando. E esse armazenando vai caracterizar esse meu sobrepeso, tudo bem? Então, hipotiroidismo está relacionado ao indivíduo ter ganho de peso. Já o hipertiroidismo, quando eu produzo um excesso desses meus hormônios, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento desse metabolismo, um metabolismo mais rápido, mais acelerado, e aí o indivíduo passa a queimar mais. Então eu tenho um emagrecimento, tudo bem? Esse hipertiroidismo, ele acaba sendo mais prejudicial para o organismo, é mais danoso, é nocivo. Por quê? Porque se eu tenho um aumento nas minhas reações metabólicas, normalmente a gente vai ter um aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial. Com isso eu posso ter um aumento na probabilidade da ocorrência de rompimentos de vasos, infarto e assim vai, tá? Então, aqui duas disfunções relacionadas ao iodo e na verdade a tireoide, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Nitrogênio. O nitrogênio é um composto extremamente importante para a manutenção da vida, porque ele vai estar relacionado com a formação de aminoácidos e a formação de ácidos nucleicos. Só explicando aqui rapidinho, o nitrogênio, quando a gente fala de aminoácido, ele tem lá na sua configuração, o aminoácido, ele tem um radical que eu chamo de amina, e eu tenho um outro radical que eu chamo de carboxila. Isso daqui é um aminoácido, tá? Aqui eu vou ter um radical orgânico, que é o que diferencia os meus aminoácidos, e assim vai. Se eu não tenho nitrogênio, eu não tenho radical amina. Se não tem radical amina, não tem aminoácido. Se não tem aminoácido, não forma proteína. Proteína é um dos principais compostos, mesmo porque as enzimas, que são um tipo específico de proteína, são elas responsáveis pelas minhas reações químicas. Então, se eu não tenho a formação de proteínas de forma satisfatória, não tem enzimas, não tem reações químicas. Outro destaque que a gente dá para o hidrogênio é porque quando a gente fala de DNA e de RNA, a gente fala de nucleotídeos. O nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Se não tem nitrogênio, não tem formação de nucleotídeo. Se não forma nucleotídeo, não tem DNA e nem RNA. Pronto. Tudo bem? Então, lembrar aí que o nitrogênio, ele é extremamente importante porque ele é um dos constituintes de aminoácidos e, lógico, proteínas,
e um dos constituintes dos meus nucleotídeos e, consequentemente, do meu DNA e RNA. Beleza, galerinha? Então, ó, só aqui para a gente manter, iodo foi, pau, nitrogênio, pau, a gente passa a falar agora de cálcio, tá? O cálcio, ele tem 3 funções que a gente costuma mencionar devido à sua relevância. Aqui todo mundo vai lembrar, cálcio vai ser importante para a formação de ossos e dentes. Então, para que eu tenha a formação satisfatória de ossos e dentes bem formados, rígidos, resistentes, a gente tem que ter cálcio. Já vou explicar aqui, não basta só ter cálcio. A gente precisa ter uma boa absorção do cálcio. E para que isso aconteça, eu tenho a minha vitamina D diretamente relacionada. Então, a gente tem um composto dentro do nosso organismo que é chamado de calciferol. O calciferol, ele é convertido em vitamina D se eu tiver exposição solar. Então, é por isso que crianças pequenas têm que tomar aquele banho de sol. Ficar ali pelo menos meia hora, alguma coisa assim, uma horinha, sob a iluminação solar, né, para que eu consiga ter essa transformação de calciferol em vitamina D. E tendo vitamina D, eu tenho uma boa absorção de cálcio, beleza? Então, uma das funções do cálcio, formação de ossos e dentes, tá? Outra importância do cálcio é no que diz respeito à contração muscular. Eu tenho duas proteínas que são chamadas de proteínas contráteis, que é a actina e miosina. A actina e miosina, elas são proteínas que permitem com que a minha fibra muscular ela se contraia, diminuindo assim o tamanho da fibra, né? Eu tenho o encurtamento dos sarcômeros, a gente diz. Conforme a actina e miosina elas deslizam umas sobre as outras, a gente tem a fibra se encurtando e quando eu relaxo, eu tenho as fibras voltando para a sua configuração normal, beleza? Para que eu tenha esse deslizamento satisfatório, o cálcio é necessário. Então, outra função, o cálcio ele é importante na contração muscular, envolvendo aí deslizamento de actina e miosina, tá? Para a gente terminar a parte do cálcio, o cálcio ele é importante ainda para que a gente tenha uma cascata de coagulação, um processo de coagulação satisfatório. Para que a gente tenha o processo de coagulação sem deficiente, a gente tem aqueles vários cofatores que vão se ligando uns aos outros e formando moléculas maiores que criam o meu efeito tampão e a gente precisa ter a participação lá das minhas fibrinas, fibrinogênio e o cálcio ele está relacionado com todo esse processo de coagulação. Então, outra importância do cálcio é a coagulação sanguínea de forma satisfatória. Beleza? Potássio. O potássio, ele normalmente pode ser associado ao sódio aí, porque a gente fala da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é necessária e fundamental para que eu tenha transporte de impulsos elétricos. Para a gente comentar aqui, imaginar, ó, eu tenho mais sódio fora do que dentro da célula. Aqui é só um esquema rapidinho, tá? E eu tenho mais potássio dentro do que fora da célula. Então tá. Aqui a gente tem o quê? Pelo processo de difusão, que é um processo natural, simples, eu tenderia a ter esses compostos, o sódio entrando, e o potássio saindo da minha célula, já que eu tenho concentrações diferentes. Para que isso não ocorra, eu tenho uma determinada enzima, um grupo enzimático chamado de enzimas carreadoras, que ficam trabalhando naquele tal processo de transporte ativo que a gente menciona aí em aulas. O que acontece? Eu tenho o meu sódio, ele entrando e o meu potássio saindo.
eu só consigo ter transmissão de impulsos elétricos se eu tiver o que vocês veem lá na física como DDP, diferença de potencial. Então, para que eu mantenha isso desequilibrado e gere uma DDP, eu preciso ter uma maior concentração de potássio dentro da célula e não fora, tá? Então, bomba de sódio e potássio está relacionada com manutenção da DDP e, consequentemente, transmissão de impulsos elétricos, beleza? Para a gente finalizar, a gente fala do fósforo, tá? Então, o fósforo, ele tem uma de suas importâncias relacionada com a formação da minha molécula de ATP, que é fundamental para o desenvolvimento de vida, já que o fósforo, ele consegue formar, aqui ó, vou colocar fósforo, ele consegue formar o que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, tá? O ATP é uma molécula capaz de armazenar energia no interior de sua molécula. Quando eu quero utilizar, então, ó, aqui tem energia. Quando eu quero utilizar essa energia, o que eu faço? Libero esse fósforo, um deles, né? Esse fósforo inorgânico, aqui, por exemplo. O que vai acontecer com essas ligações? Elas não vão existir mais e isso agora passou a ser chamado de ADP, adenosina difosfato, porque eu só tenho esse fósforo e esse. O que acontece com essa energia? Ela consegue ser liberada. Então, para que eu tenha a formação de um ATP, eu uso o quê? O meu ADP e grudo aqui um outro fósforo. Então, eu tenho uma conversão de ADP para ATP quando eu quero armazenar. E eu tenho uma transformação, uma conversão de ATP para ADP quando eu preciso liberar aquela minha energia. Tudo bem? Então, aqui estão listados os principais íons ou sais que a gente verifica em exercícios de vestibular. Com isso, galerinha, a gente conclui a parte de compostos inorgânicos e na próxima aula a gente começa a falar dos orgânicos, beleza? Valeu, moçada!